Bom, doutora Gabriela, quando nós introduzimos o programa, nós falamos na liberação da cannabis com fins terapêuticos. E eu te confesso, como humanista que sou, na minha formação, que quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu vejo que ela não tem muitos recursos terapêuticos aprovados no mercado, meu coração me leva a pensar em alternativas. Claro que o meu lado racional, eu tenho que ser um ser racional como médico, científico, né? Mas eu estou falando na questão do coração. Uma pessoa com esclerose múltipla, uma pessoa com câncer, com metástase, com muitas dores, que tenha dificuldade com náuseas, vômitos pela quimioterapia. Nós poderíamos usar com fins terapêuticos e nós teríamos então uma redução e uma qualidade de vida melhor para essas pessoas? Que a literatura tem mostrado, inclusive eu vou citar um estudo do JAMA, que é uma revisão sistemática e meta-análise somente sobre o uso da cannabis e seus derivados, né? Saiu em 2015. E o que a gente vê é uma heterogeneidade nos estudos, porque ela tem sido vista tanto para tratamento de dor, glaucoma, redução da pressão intraocular, diminuição da espasticidade na esclerose múltipla, náusea, vômito, caquexia, especialmente no HIV-Sida, pacientes já com doenças consuntivas, o câncer em estágios avançados. Então a gente tem várias causas. Se nós fôssemos citar o que a literatura mostrou, por exemplo, cerca de 28 estudos, pacientes tratados, né, com cannabis ou derivados com dor, tinha ali pacientes com câncer já em estágio avançado e tinha também pacientes portadores de fibromialgia. De 28 estudos, 17 tinham problemas metodológicos bem consideráveis. Então, a gente tem que se debruçar sobre essa literatura antes de ter uma ideia apaixonada sobre a coisa. Tem muitos juristas dando opinião sobre legalização ou uso terapêutico, sociólogos, humanistas, mas do ponto de vista médico, a gente tem que ter uma opinião embasada na ciência. E o que a ciência tem mostrado? Evidência robusta sobre os efeitos terapêuticos ainda não há. Evidência moderada para melhora da dor e para melhora da espasticidade na esclerose múltipla, isso foi encontrado. Para as outras causas, as evidências são fracas. Os estudos, a maior parte, não foram bem conduzidos, não tiveram adequado tempo de acompanhamento e o número de pacientes em cada um, pequeno, né? Então, se nós separássemos, por exemplo, o paciente que já tem um câncer em fase fora da possibilidade terapêutica, é uma situação. O portador de fibromialgia, que é uma patologia crônica, que não leva a mortalidade, embora prejudique a qualidade de vida, é outra situação. E uma coisa que a gente também tem que separar é o efeito da cannabis sativa, do efeito do canabidiol, da nabilona, do canabinol. O que significa? Que nós temos a planta em si, que tem em torno de 400 substâncias químicas, e ali dentro tem 60 alcaloides, que são os canabinoides, e os canabinoides sintéticos e os naturais. E, por exemplo, foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina para prescrição por psiquiatras e por neurologistas o canabidiol. O canabidiol é um componente da cannabis que foi isolado, tem fins terapêuticos e foi liberado somente para prescrição na epilepsia refratária na infância e na adolescência, né? Porque a prescrição da cannabis in natura, a sativa, aos pacientes é vedada pelo Conselho Federal de Medicina. O médico não pode fazer essa prescrição. Até o presente momento isso é vedado, né? Mas nestes casos, por exemplo, né, em que nós temos demonstrado melhora terapêutica, tem sido feito com componentes isolados, que não têm efeito psicoativo. Então, a cannabis tem efeitos, por exemplo, de aumento do risco de psicose, aumento do risco de depressão, piora cognitiva, prejuízos especialmente em memória, e o risco de dependência, né? E todos estes efeitos não são vistos, por exemplo, com canabidiol. Então, o canabidiol, o canabinol, a nabilona, esses são os componentes isolados que são considerados seguros. O que pessoas que têm estudado bastante o assunto têm recomendado é isso, que nós devemos fazer então mais estudos, mais pesquisas, inclusive testarmos a segurança da planta em si, antes de fazer o uso, né, em nível populacional. Sabe o que tu me lembrou? Eu comecei a refletir que agora existe uma polêmica com a fosfoetanolamina, né?
que é um medicamento pesquisado lá pelo pessoal de São Paulo, na USP, né? Que foi pesquisado por um químico, acho que não me lembro se foi, acho que foi em Campinas, alguma coisa assim, e que está surgindo agora uma série de ações judiciais no sentido de liberar essa droga para pacientes que têm câncer, né? Então, existe o enfoque jurídico da coisa e o enfoque médico, né? E tu está colocando dentro desses trabalhos assim com a substância que nós não temos grandes trabalhos para termos graus de recomendação maior, com nível de evidência forte, com grandes ensaios, né? E esperamos que isso venha a acontecer e que possamos tirar e separar o joio do trigo, o que é ruim para a saúde e o que pode ajudar os pacientes e tratá-los com dignidade e com melhora. Bom, mas como é que tu te depara com outros tipos de drogas? Por exemplo, essa juventude tem usado cada vez mais álcool, né? Como é que nós nos comportamos? O psiquiatra clínico vai procurar reduzir a associação de maconha, álcool, cigarro. As políticas públicas têm sido muito eficientes na redução do tabaco. A proibição de uso em voos, em espaços públicos, em meios de transporte, até na parada do ônibus, né? As alertas nas carteiras de cigarro contribuíram muito para essa redução. E, na verdade, a prevalência do uso de tabaco, tanto no sexo masculino quanto no feminino, no Brasil, vem só diminuindo. Fica em torno de 16%, né, a prevalência. E hoje ainda é um pouco maior no sexo masculino do que no sexo feminino, mas a redução tem sido maior dentre os homens do que entre as mulheres. E eu acho que essa política pública muito efetiva foi mais efetiva com o tabaco do que com o álcool. E o que a gente vê nessa mídia, toda essa polêmica, né, com relação à cannabis e inclusive aos seus efeitos terapêuticos, passa uma ideia de benignidade para as pessoas. E não é bem assim. Então, existe o lado dos benefícios, mas também existe o lado dos malefícios. E a gente sabe que, claro, o álcool tem sido considerado pela literatura como uma grande porta de entrada para o uso das demais substâncias, inclusive as ilícitas. Então, eu acho que tanto essa facilidade de acesso ao álcool vai facilitar o acesso à cannabis. Isso também é favorecido pela opinião da mídia. O que se tem de uso de maconha na gravidez? Eu não estou ciente de nenhum estudo sobre efeitos a longo prazo, né? Assim, do que pode acontecer com a criança no futuro. Tem mais estudos feitos, por exemplo, com o uso da cocaína ou seus derivados na gestação. Não foi associado o uso a malformações fetais maiores, né? Por exemplo, espinha bífida, a fenda palatina, que se esperava que isso pudesse vir a acontecer, não aconteceu. O que se viu foi prejuízo comportamental, aumento de transtorno de conduta, bebês mais difíceis de serem consolados, especialmente déficit cognitivo, problemas mais comportamentais, mas não malformações maiores. Não vi nenhum estudo assim, a longo prazo sobre também associação com malformação sobre o uso de cannabis na gestação. Muito bem. Nós vamos para um novo intervalo e voltamos para o fechamento do programa com a doutora Gabriela de Moraes da Costa.